the bells ringing, they're singing that. Bom dia, bom dia. Mais um domingo. Sejam bem-vindos, Marcelão e o Eric, nossos irmãos de Valinhos. Quem não conhece, segunda vez que eles estão visitando a gente, colaborando aí. Deus abençoe eles e nos ajude. Hoje a gente vamos terminar os temas propostos pelo Guga. Encerramos hoje com a Santa Ceia. A partir do domingo que vem, os irmãos já vão começar a trabalhar mais, né? Vai vir os tópicos das pregações positivas. Então hoje a gente encerra a Santa Ceia e vamos caminhar. Lucas, capítulo 22, versículo 19 ao versículo 20, fala sobre a ceia do Senhor. Hoje eu queria pedir bem atenção aos irmãos nesses dois versículos, não só em Lucas, como também a Santa Ceia é dita em Mateus 26, Marcos 14, 22, 1 Coríntios 10, 15 e 1 Coríntios 10, 11, 23. Mas muita atenção nesses dois versículos, que a doutrina da ceia do Senhor ela é baseada em si, somente nesses dois versículos. Dois versículos a gente tem que olhar minuciosamente eles, para a gente saber como ministrar a ceia e participar da ceia do Senhor. Esses dois versículos de estudo, tem um grande estudo em cima deles. Lucas 22, 19 diz: E na noite que foi traído aconteceu tudo isso. Lucas 19. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar e a gente começa. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade. Guarde meu coração e minha boca em reverência à Tua palavra, que eu possa ser fiel às Escrituras e tudo aquilo que é dito na Tua palavra. Que de maneira humilde eu possa edificar a vida de cada irmão aqui, que todos possam ser edificados a Tua palavra, e ter o conhecimento e ter a consciência de quão sério que é esse sacramento que o Senhor nos instituiu, na noite que o Senhor foi traído. Que eu possa extrair o máximo de lição, de verdades desses dois versículos, para o louvor e para a glória do Seu nome, Senhor Deus, e para o bem dessa igreja que está caminhando juntamente contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como disse, hoje a gente vai meditar sobre o tópico Santa Ceia. Santa Ceia, Ceia do Senhor. Também algumas igrejas, principalmente a Igreja Católica, chamam esse mandamento, esse sacramento de Eucaristia. Na verdade, também seria válido para nós, protestantes, porque Eucaristia, ela se origina da palavra, ela vem do grego, que significa ações de graças, ou solene ação de graças pelo ato de redenção. Também seria bem apropriado para nós protestantes também. A gente sabe que os católicos usam a palavra Eucaristia. Como eu tinha dito, algumas passagens fazem referência direta a esse sacramento. Dois sacramentos que o Senhor nos obriga, como igreja do Senhor, fiel a Ele, a praticarmos, é o batismo, que é o primeiro, é o ato de introdução do membro da igreja, e a Santa Ceia, que essa é perpétua, devemos sempre estar observando esse sacramento. Algumas, como na igreja antiga, praticavam a Santa Ceia todos os domingos, algumas uma vez por mês, como nós aqui. Então não tem nenhuma restrição ou algum mandamento que qual dia esquecer. Tem que ser algo perpétuo, tem que estar sempre sendo praticado pela igreja. Mateus 26 fala dá uma referência direta da Santa Ceia. Marcos 14, 22, 24 também. Lucas 22, 19 e 20 também fala, que é o que a gente acabamos de ler. 1 Coríntios 10, 15 ao 17, Paulo também fala sobre a Santa Ceia. E depois, finalizando 1 Coríntios 11, 23 ao 29.
também fala de Santa Ceia. Algumas partes nós vamos fazer um estudo em cima de Lucas 19 e 20, sobre todas as palavras que estão inseridas nesses dois versículos. E também vamos usar um pouco de 1 Coríntios 11, 23. Para começar, existe muita dúvida de interpretação a respeito da Santa Ceia, a forma que ela deve ser praticada, né? Principalmente da Igreja Católica, que é ela que se difere um pouco de todas. A Santa Ceia em si é um sacramento observado por todas as igrejas que se denominam cristãs, né? Eu só não sei, eu não tive a oportunidade de pesquisar sobre as neopentecostais, se eles têm o hábito de fazer a comunhão na Santa Ceia do Senhor. Eu acredito que sim também, né? Então não há nenhum conflito nas igrejas cristãs a respeito da Santa Ceia. Todos praticam e entendem que é um mandamento perpétuo. Mas existem algumas questões duvidosas, algumas interpretações a qual geram dúvidas a respeito disso. Não vou entrar nesse caso, mas um exemplo que a gente pode citar é a Igreja Católica. Eles entendem que o pão e o vinho, depois de consagrado, ele realmente se torna o corpo e o sangue de Cristo, né? É a transubstanciação, que o Robert nos ajudou aqui agora. Realmente, o padre ora, o pão e o vinho se transformam. Então isso realmente é algo deles. É por isso que eles não comem a hóstia, né? Não mastigam a hóstia, né? A hóstia é colocada na boca deles e deixa se dissolver. Porque eles têm esse entendimento que o pão e o sangue é realmente o pão e o sangue de Cristo. Não vou entrar, igrejas protestantes também, a luterana, algumas igrejas calvinistas também têm alguma diferença de interpretação, mas não vai ser o caso. Vamos trabalhar em cima da ceia do Senhor, em cima desses dois versículos, o que ele diz, né? A parte das questões de interpretação duvidosa, essas passagens ensinam claramente o quê? Lucas 19, 20. A ceia do Senhor é uma instituição divina de perpétua obrigação. Cada ponto que vai ser dito aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre eles. 2. Que os elementos materiais empregados na celebração são pão e vinho. As partes que constituem a administração são consagração dos elementos, o partir do pão e derramar do vinho, a distribuição e a recepção por parte dos comungantes do pão e do vinho. A finalidade da Santa Ceia é celebrar a morte de Cristo, representar, efetuar e proclamar a nossa participação no corpo e sangue de Cristo. Representar e efetuar, proclamar a união dos crentes com Cristo e uns com os outros. Representar e serar a nossa aceitação na nova aliança como ratificada pelo sangue do Senhor. Quais são as condições que nós devemos ter para participar da Santa Ceia? Temos que ter o conhecimento para discernir o corpo do Senhor. Fé para nutrir-nos dele. Amor a Cristo e ao seu povo. Essas são as condições, finalidade, a importância. Agora vamos começar a destrinchar um pouquinho cada versículo aqui. A Santa Ceia é uma ordenança divina de obrigação perpétua. Isso diz, a palavra diz que na noite que Jesus Cristo foi traído, ele instituiu a Santa Ceia. Isso fica bem claro. E tomando um pão e tendo dado graças, partiu dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei, um imperativo, uma ordem. Essa é a ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para toda a igreja. Isso nunca foi posto em dúvida na igreja cristã, que Cristo tensionava que a ordenança continuasse a ser observada em sua igreja até a segunda vinda. Fica evidente em sua ordem expressa em Lucas 22, 19. Isso que a gente acabamos de ver. E continuamente o apóstolo Paulo reiterou essa ordem de Cristo em 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Mas também a Santa Ceia, o ato de participar, não vem do Novo Testamento, vem do Velho Testamento. Lá em Êxodo 12, quando o Senhor Deus instituiu a celebração da Páscoa para o povo de Israel, quando foi liberto do Egito. Então essa instituição vem lá de trás, vem lá de Êxodo,
na época de Moisés. Então, essa ceia do Senhor, como era o dia da Páscoa, que ia ser comemorada naquele dia, na noite que o Senhor ia ser traído, com certeza eles estavam comemorando a ceia, a Páscoa, que foi instituída lá em Moisés. Né? Pão asmo, o vinho e etc. Só não há provas que existia um cordeiro, como é pedido em Êxodo, porque o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, estava presente naquela ceia. Então, eu acredito que eles celebraram a ceia com pão e com vinho, sem o cordeiro, mas era necessário que todo o povo de Israel celebrasse a ceia com o cordeiro. Né? Agora vamos para os elementos a serem usados na ceia do Senhor. O pão e o vinho são elementos empregados na Santa Ceia do Senhor. Simplesmente porque são materiais corpóreos empregados como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Como a ceia do Senhor foi originalmente instituída em conexão com a Páscoa, não há dúvidas de que o pão asmo foi usado nessa ocasião. É evidente, contudo, à luz da história apostólica, que os apóstolos usaram todo e qualquer tipo de pão que estivesse em suas mãos. Esse é um tópico também que dá muito pano para manga, dá muita conversa, né? Que tipo de pão que nós devemos usar, se é o pão asmo, que é o pão sem fermento que eles usavam em Israel. Algumas igrejas ainda batem nessa tecla, principalmente as igrejas judaicas, né? Mas devido, se a gente for olhar todo o contexto de Paulo e dos apóstolos, eles pregavam o evangelho para os gentios, para pessoas que não tinham o hábito judaico. Então, com certeza, não foi só o pão asmo. Qualquer pão, sendo pão, né, é válido, é preciso que seja pão. Não há relevância alguma, nem no tipo e nem na forma do pão usado. É suficiente que seja pão, como foi dito. Por vinho, aqui sim já existe algo bem, dúvidas nas interpretações e que, vamos lá, vamos olhar aqui. Por vinho, como prescrito para ser usado nessa ordenança, deve-se entender o suco da uva. E o suco da uva, naquele estado que está em uso comum, e no estado que era conhecido como vinho. O vinho na Bíblia era um produto manufaturado. Não era um suco de uva como existe no fruto, mas aquele suco submetido a um processo de fermentação, que assegurava sua preservação, ele dava as qualidades atribuídas a ele na Escritura. Esse gera muita polêmica. Suco de uva ou vinho? Basta a gente olhar para o contexto do povo de Israel. Né? Eles não tinham como manter qualquer produto conservado. É complicado hoje a gente usar um texto bíblico e fazer uma proibição de algo nos dias de hoje, porque a gente muitas vezes a pessoa não entende o contexto daquela época. Né? Com Israel, a época que eles viviam, muitos viviam na parte desértica, deserto, um calor muito forte, comida, bebida, estragavam muito rápido. Então, para conservar, o povo de Israel fermentava o suco de uva e, com certeza, se tornava vinho. É só por isso, para ele ter um processo de preservação maior. Né? Alguns dizem que é proibido comer carne de porco, mas se você olhar no contexto, Deus é tão bondoso e misericordioso que não tinha como conservar uma carne de porco naquela época. Então Deus evitou naquele contexto, né, do povo evitar de comer a carne de porco, porque ela ia estragar muito rápido, o calor muito forte, todo mundo sabe comer carne de porco no calor muito forte é complicado. Então Deus proibiu o povo lá, não que nós devemos também nos abster de carne de porco. Então, há dúvidas. Muitas igrejas reformadas dizem, a igreja que oferece o suco de uva na ceia, não está praticando a ceia, não é o ideal. Não que é proibido. Pode-se fornecer sim suco de uva, mas dizem que não é o ideal. Se a gente for levar no pé da Bíblia, realmente, o que a palavra diz, vinho. Né? Vai na interpretação de cada um, de todas as igrejas se reunirem, ver o que é melhor. Existe bastante argumentação em pró ao suco de uva, como por exemplo, vamos supor que a igreja ela tem um novo membro que era um ex-dependente de álcool, né? E na Santa Ceia você vai oferecer um álcool, você vai estar tentando essa pessoa voltar para o seu vício. Um dos argumentos a favor do suco de uva, né? Mas as argumentações também a favor do vinho também são muito boas, né?
foi instituído o vinho. Então quer dizer que não tinha nenhum dependente alcoólico naquela época que foi instituído o vinho. Então fica aí a critério da igreja, mas dizem que não é ideal o suco de uva. A igreja primitiva, como tinha um vinho muito forte, eles tinham o costume de misturar água com vinho. Tomavam e... Então, no meu caso, eu também acho que o ideal seria o vinho, mas também não vejo problema nenhum em ser um suco de uva, contanto que seja o fruto da vide. Na época que o Guga estava aqui, eu tinha conversado com ele, ele disse que tem igrejas que estão oferecendo na Santa Ceia Doritos e Fanta-Uva. Isso é uma aberração, né? Perde totalmente o contexto do mandamento da Bíblia. Isso o pessoal quer inovar, né? Então isso é ridículo, extremamente uma desobediência à palavra de Deus. 3. Os atos sacramentais. O primeiro dos atos sacramentais, ou a consagração da ceia, é a oração introdutória que tem por finalidade. Percebe-se que existe, por isso que eu digo, vamos analisar com muita minuciosidade esses versículos, que na Santa Ceia existe todo um ritual que tem que ser feito, né? Por exemplo, aqui é a oração introdutória, na qual o Senhor diz a palavra, e tomando um pão, tendo dado graças, né? Que o Senhor fez? Ele rendeu graças a Deus pelo dom de seu Filho, cuja morte estamos a comemorar. Preparar o coração dos comungantes para o serviço solene, do qual estão participando. Né? Quanto à Santa Ceia, aquele momento solene, o pessoal não tem discernimento nenhum daquele momento. Um está viajando, mastigando chiclete, olhando para cima. O outro está prestando atenção de quem está indo para o banheiro, prestando atenção no trabalho dos diáconos. Está ali longe. Né? Por isso que quando a gente vai comemorar a Santa Ceia, nós estamos todos de cabeça baixa, orando, dando graças a Deus e nos examinando. Né? Então, preparar o coração dos comungantes. Isso cabe ao líder, o homem que estiver na frente do púlpito, aqui no nosso caso. Né? 3. Consagração dos elementos. Pão e o vinho em si mesmos, ou como são encontrados no uso comum, não são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Eu já tive essa, quando eu era pequeno, até por parte da minha mãe, que ela sempre foi crente, ela tinha como muito sagrado o pão e o suco de uva, ou o vinho, né? Não pode desperdiçar que isso é o corpo e o sangue de Cristo. Né? Então, até fora da igreja, muitas pessoas acreditam que o pão e o vinho é sagrado, que é o corpo. Não, ele só é sagrado depois que a gente consagra ele. Então, o que diz aqui? Pão e vinho, no uso comum, é a mesma coisa, não muda nada. Só se tornam tais quando separados para esse propósito. E esta é uma importante parte do serviço. E por isso se faz proeminente nas liturgias de todas as igrejas. E a gente vê o contexto, por exemplo, em Marcos 14, 22, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Significa o quê? Que eles estavam ali com o pão, com o vinho, comendo e bebendo. Depois sim, opa, vamos separar essa porção, consagrá-la para tal propósito. Então, tem toda essa liturgia, preparação e consagração dos elementos. Quando, pois, se diz que o nosso Senhor deu graças ou abençoou o cálice e o pão, deve-se entender que ele não só agradeceu a Deus por suas misericórdias, mas também invocou a sua bênção, ou, em outros termos, orou para que o pão e o vinho fosse o que ele pretendeu que fossem, a saber, símbolos de seu corpo e de seu sangue, bem como meio de nutrição espiritual para seus discípulos. Mais uma vez, depois de consagrado, a gente tem que tomar cuidado com os elementos que estão na nossa mão. Não que a gente vai chegar ao ponto do catolicismo, né? Acreditar que aquilo é o pão e o vinho. Mas aquilo lá são elementos separados e consagrados pelo pastor, pelos diáconos, pelos líderes da igreja. Às vezes eu vejo muitas vezes em igrejas, eu tive a oportunidade de visitar, quando está passando o pão e o vinho, às vezes tem uma criança pequena, sem discernimento, a criança fica com vontade, evidente, todo mundo ganhou, ela quer ganhar. Né? Aí pede para a mãe corta um pedacinho do pão, dá para a criança, dá um pouquinho do suco de uva para a criança. Isso aí é inaceitável. Essa pessoa ela perdeu o discernimento do propósito daquilo, porque ele é um pão consagrado. A intenção dela foi boa, sim, matar a vontade do filho, legal. Mas ela não teve o discernimento que aquilo, depois de consagrado, é o corpo e o sangue de Cristo. Ela ali
a Santa Ceia dela já foi pro beleléu, não adianta nem, né, chorar as pitangas que infelizmente ela tomou para o juízo dela. Quarto, o partir do pão. Por isso que eu pedi atenção, a Bíblia ela tem toda uma ordem. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, que agora a gente vai falar agora, o partir do pão. É o segundo ponto dos atos sacramentais prescritos. É importante porque é uma parte significativa do serviço. Cristo partiu o pão e deu aos seus discípulos. O pão é um símbolo, não meramente do corpo de Cristo, mas de seu corpo, como foi partido por nós. O pão que partimos, diz o apóstolo, mostrando que com isso, o ato de partir era uma parte constituinte do serviço. E acima de tudo, isso é expressamente ordenado. Está registrado que Cristo abençoou, partiu e deu o pão. Então acrescentou, fazei isto. Sendo assim, o mandamento inclui, abençoar, partir e dar. Às vezes existe algumas mudanças nessa ordem aqui. Às vezes a pessoa parte, depois ela abençoa. Não, a Bíblia é bem clara. Jesus deu graças, partiu e deu. Então é importante que a gente primeiro consagre os elementos, depois parta o pão e distribua para os irmãos. Cada um parte o seu, isso também não é... O que não pode ser igual à Igreja Católica, né? Que eles não permitem que um comungante parta o pão, né? Eles dão os elementos na boca. Aqui isso não. Tomem isso, comam isso, bebam isso. É vocês que têm que, né, comer. A distribuição dos elementos. Está registrado que Cristo, depois de haver abençoado o pão, repartindo o pão, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. E semelhantemente, depois de haver abençoado o cálice, deu, dizendo, bebei deles todos. Tudo isso é significativo. Cristo dá aos discípulos, a cada um, para si mesmo, e recebe a partilha dos dons oferecidos. É isso que a gente acabamos de citar. Finalidade da ceia do Senhor, que é o 6. Para que serve? Para que a gente senta na mesa do Senhor na Santa Ceia? Qual é a finalidade? Né? Como a morte do Filho encarnado de Deus, por nós e para a nossa salvação, é o mais importante de todos os acontecimentos da história. Deve ser mantido em perpétua memória. É para esse fim que nosso bendito Senhor instituiu este sacramento, acompanhando a instituição como mandamento. Fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo diz aos seus leitores, em 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, na ceia do Senhor, o crente recebe Cristo, recebe o seu corpo e seu sangue. O apóstolo afirma que o pão que comemos é uma participação de Cristo, e o cálice que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo. Então não existe nada dessa ideia de... Né, uns dizem que Cristo se senta na mesa, um monte de coisa que realmente existem por aí, várias interpretações. Então quando a gente sente, realmente estamos participando do corpo e do sangue de Cristo, em memória do que Ele fez para nós na cruz. Ponto. Nada além disso. Né? Em João 6, 53, Nosso Senhor afirma, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Assim, tem de haver um sentido em que os crentes recebam a carne e o sangue de Cristo. Simplesmente nesse sentido, um memorial daquilo que foi feito para nós na cruz. Mais um ponto negativo para os romanistas, para a Igreja Católica, quando eles celebram a Santa Ceia, parece que eles não entenderam, ou entenderam e não quiseram ver que quando Cristo instituiu a ceia, Ele estava vivo. Né? E Ele mesmo disse, em memória de mim. O que nós estamos fazendo aqui é um memorial do que algumas horas vai acontecer comigo. Senão, se Cristo fosse, talvez essa passagem não estaria aqui, estaria lá nas epístolas, né? Não, quando vocês oram, realmente se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Não, então, mais uma vez, a passagem em Lucas, ou qualquer dos evangelhos, deixa claro que não é a transubstanciação.
língua enrolou. É realmente um memorial, porque Cristo estava vivo quando ele instituiu a Páscoa, ou a Santa Ceia. Requisitos, esse também dá bastante pano para manga em todas as igrejas, reformadas, não reformadas. Essa aqui, se o líder não tiver um bom discernimento, ele acaba fazendo bobagem, pro mal daquela pessoa que ele julga não ser um crente genuíno, e quando não, pro mal de toda a igreja. Como a palavra diz, a gente é um corpo. Se há pelo menos um dedo ou um braço doentio no nosso meio, acaba prejudicando todo o nosso corpo. Né? E no caso, se eu fui tentar dirigir com o dedo indicador enfaixado, é complicado, você não tem aquela mesma... Então, qualquer pessoa que seja no nosso corpo, seja doentio, vai prejudicar nós todos. Tendo em vista a natureza e a finalidade desse sacramento, da ceia do Senhor, é evidente que ele se destina aos crentes. Óbvio, o Senhor estava celebrando a Santa Páscoa com os discípulos. Santa Ceia não é para quem não é crente, não é para quem não é ímpio. Discípulos crentes em Jesus. E aqueles que se aproximavam da mesa do Senhor, com isso professavam ser os seus discípulos. Se são sinceros nessa confissão, recebem os inestimáveis dons que ele pretendia comunicar. Se são insinceros, comem e bebem para juízo de si mesmo. Como Paulo diz em 1 Coríntios. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Come e bebe para seu próprio juízo. Porém, para ser cristão, alguém deve ter um competente conhecimento de Cristo e de seu Evangelho. Deve crer no testemunho que Deus deu de seu Filho. Deve crer que Cristo morreu por nossos pecados, que o seu corpo foi entregue por nós. Deve aceitar Cristo tal como ele é oferecido como propiciação pelos pecados. Tudo isso, ou a confissão de tudo isso, está envolvido na natureza do serviço. Então, acho que ficou bem claro, né? A pessoa tem que crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, tem que entender o porquê dela estar na igreja. Também não pode ser como muito crente oba-oba, né? Que vem para a igreja que não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja, não sabe nem o que está cultuando, adorando. Se você perguntar para ela quais foram os propósitos dela dentro da igreja, não sei, estou aqui para fazer minha parte na comunidade. Então a pessoa tem que ter um bom conhecimento de Cristo e do Evangelho. Não obstante, a fé daqueles que querem participar de modo aceitável da ceia do Senhor é uma fé não só em Cristo, mas também no próprio sacramento. Né? Você tem que ter uma fé naquilo que você vai participar, você tem que ter uma fé nesse sacramento que você, na mesa que você está sentando. Não, realmente eu tenho discernimento do que eu estou fazendo, eu tenho discernimento da importância que é esse santo sacramento. Então não basta ter somente fé em Cristo, tem que ter fé também no sacramento, como eu disse, que muitas pessoas participam da ceia, mas está com a mente lá em Nárnia. Ou seja, fé que a sua designação é divina, né? Que Deus instituiu esse mandamento, e que ele é o novo, em que ele é o que o Novo Testamento declara ser. Não devemos considerá-lo mero invento humano, mera observância ou cerimônia ritual, mas um meio ordenado por Deus para simbolizar, selar e comunicar Cristo e seus benefícios de sua redenção aos crentes. Resumindo, a ceia do Senhor não é um invento humano. E toda a história, desde Êxodo 12 até o final dos Evangelhos, a gente vai ver a celebração da Páscoa e da ceia do Senhor. Agora, contudo, como devemos lidar com esse aspecto de quem deve ou não participar da ceia do Senhor? Como o líder deve interagir, deve agir na forma de instituir a ceia? Para quem vamos dar a ceia? Quem deve se assentar na mesa do Senhor? Esse é um problema. Se o líder for um covarde, qualquer um senta aqui e toma a ceia. Né? Se o irmão que sentar e tomar a ceia não tiver discernimento daquilo que ele está fazendo, ele prejudica o corpo inteiro. Então, é complicado. Os líderes, contudo, não estão autorizados a sentar-se em juízo sobre a sinceridade dos adoradores e a excluir a todos quantos julgassem serem sinceros.
Não cabe a mim falar, o Diego não vai porque ele é um crente insincero. Né? A Mara vai porque ela é uma crente genuína. Não cabe a mim de julgar isso aí. Não cabe a nenhum líder. A não ser que o líder saiba que essa pessoa está em pecado na rua. Vamos supor, saiba que essa pessoa é uma ladra, é um adúltero. Aí, lógico, aí tem toda a parte de disciplina na igreja, como o Diego pregou uns dias, chama de lado, conversa, ó, você está excluído, na mesa você não senta. Mas quando você não sabe, não cabe a nós julgar. Né? Alguns líderes fazem isso. Eu estou cismado com aquele irmão. E traz o pecado dele a público. Às vezes é mentira. Né? Então não cabe a nós. E assim, embora se requeira claramente fé, amor e o propósito de nova obediência de todos quantos vêm à mesa do Senhor, tudo que a igreja pode exigir é uma profissão crível, ou seja, uma profissão contra a qual não se pode aduzir nenhuma evidência tangível. Mesmo que a oração, a fé, o amor e o propósito e a obediência aceitáveis sejam requeridos, não podemos excluir do acesso a Deus a todos quantos julgamos não serem crentes genuínos. O apóstolo Paulo nos deixa um ensinamento claro a respeito disso. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, diz: examine a si mesmo. Não cabe a mim saber dos seus problemas, não cabe a mim saber o que está acontecendo com você. Todo mundo tem problema. A gente chega no domingo aqui na igreja carregado de pecados que, infelizmente, a gente comete no dia a dia. Né? Alguma negligência, imprudência, não sei, domingo a gente chega carregado. Então a gente tem que curvar a cabeça e examinar a si mesmo. Por isso a gente tira esse momento de oração. Abaixa a cabeça, não interessa para o fulano, para o Beltrano saber os seus pecados. Pede a Deus, se seu coração for sincero em arrependimento, Deus vai te perdoar e tranquilamente você pode assentar à mesa do Senhor. Entretanto, o que os líderes devem fazer? Eles devem instruir tão o corpo de Cristo que desistam de fazer uma profissão de fé que não possuem. Por isso que eu digo que é todo um ritual especial. O homem que está aqui na frente, ele deve realmente dar um sermão, né? Pregar mesmo, instruir essa pessoa. Se você está em pecado, geral, nada pessoal, desista, não faça isso. É ruim para você, é ruim para a igreja. Então ele tem que realmente advertir, exortar a igreja para quem estiver nessa situação, se afaste da mesa. Ou peça perdão dos pecados. E os homens em si, depois de ter ouvido esse sermão, movidos por sua própria consciência, e os que agem de maneira indigna de sua profissão cristã, que se sujeite à disciplina da igreja. A Bíblia não nos autoriza a irmos além disso. Todas as tentativas de corrigir a Bíblia são produto do mal. Segundo o nosso diretório, toda a igreja cristã, o ministro deve advertir os profanos, os ignorantes e os escandalosos, bem como os que secretamente se afundam em algum pecado conhecido, a que não se aproximem da Santa Mesa. A essas classes se confia seu poder de exclusão. É isso que foi dito. Eu sei que o irmão tem um pecado terrível. Afaste da mesa. Não sei. A obrigação é o quê? É pregar a palavra, pregar para que essa pessoa se arrependa. Se arrependa. Caso contrário, não participe. Isso é de extremamente importância. Para estudar, eu estava lendo até um livro puritano. Vão achar que é um pouco exagero, mas não é. Eu não sei se comentei com o Diego, com o Over. Esse pastor falou: um arminiano não senta na minha mesa. Você quer saber por quê? Ele relatou no livro. Porque ele professa que a fé dele é 50% ele e 50% Deus. Ele profanou a palavra. Esse era o entendimento deles lá atrás, né? Dos anos mais antigos. De tamanha seriedade que esses homens levavam da ceia do Senhor. Né? Então isso vai de cada um. Eu tenho muita radicalidade, é mal, muito exagero é mal, mas também ser muito frouxo também é péssimo. Acho que temos que ser ponderado, né? Então, mas, contudo, a intenção aqui é passar no coração de cada um a extrema seriedade da Santa Ceia, né? Que é um ato que a gente vai se assentar na mesa do Senhor.
Não é de qualquer jeito que tem que praticar esse mandamento, esse sacramento. Hoje é bem curto o sermão, finalizando. Em contrapartida, nós devemos convidar essa santa mesa aqueles que, conscientes de seu estado perdido, impotente, em pecado, confiam na expiação operada por Cristo, para o perdão e aceitação de Deus. Aqueles que, instruídos na doutrina do Evangelho, têm competente conhecimento para discernir o corpo do Senhor e desejando renunciar aos seus pecados, estão decididos a manter uma vida santa e piedosa. Eu acho que, para um desconhecido, antes de começar a ceia, não sei, existe várias formas, né? Você crê em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, acredita que Cristo é o homem de Deus que morreu na cruz em nosso favor, em favor de seus eleitos, acredita no que o Evangelho passa para você. Fora isso, às vezes as pessoas mesmo, elas colocam muita restrição em participar da Santa Ceia do Senhor. Eu acho que não é isso. Essa pessoa ela tem um pleno conhecimento de Cristo, do Evangelho, de tudo que a palavra passa. Se ela tem uma noção, um discernimento daquilo que ela vai participar, eu acredito que muitas pessoas que às vezes ficam desviadas da igreja, falam, poxa vida, eu não sou ainda digno de sentar. Não, se você está arrependido, voltou para a igreja, e acredita no Evangelho, acredita na seriedade da Santa Ceia, fique à vontade, se assente conosco. Né? Mais ainda, a Santa Ceia, da forma que a gente pratica, é uma forma mais gostosa ainda, porque os judeus, antigamente, um almoço, sentar com uma pessoa, comer com uma pessoa, partir um pão com uma pessoa, sem ser a ceia, é um ato já de comunhão. Né? Da forma que a gente faz aqui, depois na celebra a ceia, depois a gente estamos na mesa, sentando junto. Isso para aquele povo era muito importante. Né? Significa, poxa, eu amo muito o Fabrício. O amor ágape mesmo, né? Fraternal. Eu amo muito a Mara. Sentar do lado deles, dividir do mesmo pão com eles, né? No caso a gente é a comida, o arroz com feijão, etc. Então, é muito além disso. Né? É muito além de se assentar numa mesa, partir do pão. Quando a gente sai daqui e vai para a casa do Fabrício, é muito além do que está ali partilhando do churrasco, da comida mexicana, etc. É muito além daquilo. É um prazer, eu prezo estar do lado de cada irmão. É isso que a Santa Ceia representa. Por isso que a gente tem essa sabiamente instituído, o Guga, né, ele passou isso para a nossa igreja dessa forma que eu acredito que ele entendeu bem também. Né? Eu acho que é bem estudioso, pesquisou, foi a fundo, então é isso que significa. Sentar à mesa, ter prazer de estar da pessoa do seu lado. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade, desculpem os ouvidos da minha falação. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que não é só edificado aos meus irmãos, mas também me edificou. Quando eu prego, não prego só para meus irmãos, mas também para mim. Obrigado pelo dia abençoado que tivemos ontem, a comunhão de poder assentar do lado dessas pessoas abençoadas, partilhar do mesmo pão, do mesmo prato de comida, da mesma bebida. Obrigado por trazer todos aqui em paz no dia de hoje. Acompanhe cada um no restante do dia, em seus almoços, no final da tarde, no seu lazer, no seu descanso, no que cada um planejar para o dia de hoje. Se for na meditação da sua palavra, continuar o culto a Ti, abençoe, Senhor Deus. Que todos possam estar cheios de Si, começar mais uma semana de luta e de batalha, mas cheio de Ti, Senhor Deus. Sempre lembrando que é a Ti que nós adoramos, com nossos atos, com nossos passos, no emprego, na escola, em todo lugar devemos ser espelho de Ti, Senhor Deus. Mesmo que não tivemos a oportunidade de pregar o Seu Evangelho, mas a nossa conduta reta, cristã, temente, reverente a Ti, possa espelhar a fé na qual professamos. No nome santo e sagrado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça abundante derramada pelo Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor Deus, eu Te agradeço. Amém.